Olá, queridos, eu sou o Padre Rodrigo Carneiro, esse é o nosso canal Atraídos pela Palavra de Deus. Bem, então seja muito bem-vindo, você que é um atraído pela Palavra de Deus, tem feito com a gente essa experiência aqui no nosso canal. Bem, hoje, na liturgia de hoje, ela não é uma liturgia assim, cheia de detalhes para a gente comentar, mas ela é uma liturgia profunda no sentido da gente entender que muitas vezes nós somos os criadores de problemas nas situações, se assim podemos dizer. Porque muitas vezes as situações elas são simples, mas a nossa negligência, a nossa falta de vontade, a nossa falta de obediência, de fidelidade a Deus acabam atrapalhando as coisas. Por quê? A primeira leitura de hoje fala que Deus estava o tempo inteiro insistindo com o povo para que não se desviasse da presença dele, recordasse dos favores e das graças que ele tinha concedido, tirando eles do Egito. O Senhor estava o tempo inteiro manifestando a sua obra e a sua graça na direção do povo, mas eles ainda assim insistiam em se perverter nas práticas pagãs, ir aos templos e oferecer sacrifícios. O que é isso? Isso ainda é um pouco da consequência do que eu falava um pouco na homilia de ontem, desse imediatismo que a gente busca, né? Porque o pecado e as situações humanas, elas nos induzem a um certo imediatismo. Nos dão uma recompensa imediata naquilo que a gente faz. E a graça de Deus, ela forja o coração para a eternidade. Então, muitas vezes, o povo passava por dificuldades, se colocava em dificuldades, porque às vezes Deus demora a responder. A graça de Deus, como eu disse, ela prepara para a eternidade. Mas às vezes alguém diz assim pra gente, não, faz essa simpatia aqui, usa esse caminho aqui que é mais rápido. E às vezes essas coisas encantam o nosso coração e parecem até de certa forma mais atraente, mais sedutora, parecem uma resposta mais consistente para o que a gente está vivendo. E o povo, na primeira leitura, também de alguma forma estava passando por isso. Eles olhavam para a realidade presente e encontravam respostas, às vezes mais imediatas ou para os anseios que eles estavam passando, nessas situações que não eram tão condizentes. E aí começaram a se afastar do Senhor, começaram a oferecer sacrifícios pagãos em outros templos. E aí Deus, então, como ele dizia também no Evangelho de ontem, que quando se dá testemunho dele, ele também vai dar testemunho de nós, ele então começou a não dar testemunho desse povo. E o povo, sem o testemunho de Deus, sem essa presença constante de Deus, acaba ficando suscetível às invasões, como o rei Salazar, que vai... não é Salazar o nome dele. O rei Salmanasar. O rei Salmanasar vai invadir, então, aquelas terras, invadir e tomar conta do povo. A única cidade que vai ficar preservada vai ser Judá, porque foi o único povo que não rejeitou a face de Deus. Então nós vamos ver, e por isso a gente consegue identificar, que muitas vezes os problemas que passamos são frutos do nosso afastamento de Deus, da nossa mudança de olhar. Quando a gente tira o olhar de Deus, quando a gente muda o foco de Deus. Isso também não quer dizer que quando eu estou passando por uma dificuldade, é somente porque Deus me abandonou, ou que se eu mantiver o meu olhar em Deus, eu não vou passar por dificuldades. Também não é assim. Mas o que vai acontecer é que quando eu tenho uma dificuldade, mas o meu olhar está em Deus, eu consigo também dar um novo sentido e eu consigo compreender de uma forma diferente aquela situação adversa que eu estou passando. Então o convite também da liturgia é: os olhos fixos em Deus evitam problemas, mas também nos ajudam a não focar nos problemas que vêm. Então eu consigo olhar de uma outra maneira para aquelas realidades, porque eu tenho o olhar no Senhor e Ele me ajuda a compreender aquela história de uma maneira diferente. O Evangelho,
ele vai falar sobre a importância de não julgar, né, o outro, porque, na verdade, o lugar de julgamento não é nosso. Nós somos aqueles que também precisam de misericórdia, então não somos os juízes, porque para julgar alguém, você precisa ser perfeito e ter condições de verificar toda a situação. Porque o problema de julgar é que a gente sempre julga segundo os meus parâmetros. Então o nosso julgamento sempre acaba sendo parcial, sempre acaba sendo... não só parcial, mas ele acaba sendo muito carregado daquilo que eu penso, da minha vida, do que eu tô sentindo, do que eu tô pensando. Então, ele não é um julgamento do todo da história, porque só Deus conhece todo, conhece o coração, os pensamentos, conhece o interior. O nosso julgamento é muito assim, eu vi aquela atitude da pessoa e eu julguei. Mas por que aquela atitude? O que tá passando no coração? O que aquela atitude representa de verdade? Só Deus é capaz de saber isso. Então eu não posso julgar, porque eu não tenho parâmetros para julgar. O único parâmetro que eu tenho sou eu mesmo, mas eu não sou parâmetro também porque eu sou falho, eu sou limitado. Então você não é parâmetro para julgar, porque você também é falho, você também é limitado, você também tem problemas, você também faz coisas ruins para as pessoas. Então eu não posso ser parâmetro de julgamento. E ele também vai dizer que é importante a gente aprender, porque quando a gente começa a entrar nessa de julgar o outro, a gente perde um tempo que eu poderia estar cuidando de mim. Por isso que ele diz que você não pode querer tirar uma trave do olho do outro sem tirar... Você não pode querer tirar o cisco do olho do outro sem querer tirar a trave do seu. E olha o elemento. Um cisco é bem menor do que uma trave. Então, ou seja, quando eu estou querendo corrigir o outro, na verdade, talvez eu possa não estar olhando para problemas maiores que eu tenho. E isso é o que geralmente acontece. Porque quando eu tenho dificuldade de lidar com o que é meu, de cuidar do que é meu, eu acabo no meio do caminho me perdendo, eu acabo no meio do caminho me desviando e começo a supervalorizar e olhar aquilo que é do outro. E o que é meu vai passando batido. Então, o convite da liturgia é, cara, cuida de você. Olha para sua história, olha o que precisa ser tratado, olha o que precisa ser convertido. E se você vê alguma coisa no outro, não julgue, reze por ele, porque a oração transforma. O julgamento não transforma nada. Seja com palavras, com olhares, o seu julgamento não muda nada, mas a sua oração pode mudar. Então, se você vê algo no outro que desagrada, reza por ele. Mas não foca nisso não. Reza por ele e começa a olhar, Senhor, mas será que isso também não existe em mim? Senhor, será que também não tem alguma coisa que eu possa mudar? E faz uma autorreflexão, volta para você, para enxergar coisas que talvez você também precise crescer e mudar. Porque, na verdade, quando a gente é muito crítico com o outro, na verdade, tem um problema aí. Que talvez dentro de nós tenha alguma coisa, alguma ponta solta que precisa ser resolvida. Então, cuida da sua vida, olha para o seu interior, se converta e cresça. Porque aí quanto mais você viver em santidade, talvez, não por julgamento, mas por testemunho, você possa ser um sinal para o outro. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado.